Olá, galera! Meu nome é Júlia e hoje eu vou dar uma aula de Química Orgânica. A Química Orgânica estuda os compostos orgânicos, ou seja, os compostos que são formados principalmente por átomos de carbono. Nessa aula eu vou falar especificamente sobre os compostos orgânicos ramificados, ou seja, as cadeias carbônicas que apresentam ramificações. Como eu não vou falar muito sobre os conceitos mais gerais da química orgânica, eu sugiro que para aqueles que não têm muito conhecimento prévio, não estão muito familiarizados, ou mesmo que gostariam de rever a matéria, que vocês deem uma olhada numa aula que já está postada aí na conta com o nome de Classificação das Cadeias Carbônicas. Porque essa aula é uma aula mais introdutória, que ela pode ajudar vocês a entenderem os conceitos que vão ser essenciais para a aula de ramificações. A primeira coisa que gostaria de falar é sobre a cisão de ligações covalentes, ou seja, como acontece a quebra da ligação entre átomos de hidrogênio e ou ametais. Dependendo da quantidade de energia fornecida, essa cisão pode acontecer de duas formas. A primeira é a heterólise, que é quando ocorre a quebra da ligação e uma das espécies, uma das substâncias, ganha elétrons e outra perde. Vamos ver aqui esse exemplo. A ligação entre A e B foi quebrada, então A fica com a carga elétrica positiva e B com a carga negativa, ou então vice-versa. A segunda forma de cisão, que é a que de fato importa para essa aula, porque é o processo que ocorre com as ramificações, é a homólise, que é quando ocorre a quebra da ligação sem que haja perda ou ganho de elétrons. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. Olha aqui esse exemplo. O carbono, representado pelo C, está ligado a 4 hidrogênios. Lembrando que o carbono é tetravalente, ou seja, ele precisa, é obrigatório que ele faça 4 ligações para se estabilizar. Então, através da homólise, nós quebramos a ligação entre o carbono e um dos hidrogênios. Então, tanto o carbono quanto o hidrogênio, eles se tornam radicais livres. Por quê? Porque eles ficam com um elétron não compartilhado. Esse elétron não compartilhado é representado por essa bolinha daqui. E ele é não compartilhado porque ele não está fazendo ligação. E, apesar disso, tanto o carbono quanto o hidrogênio, eles permanecem eletricamente neutros. Ou seja, ao contrário do que acontece na heterólise, em que um fica positivo e o outro negativo, eles ficam neutros. Mas o que de fato são as ramificações? Também podem ser chamadas de radicais ou então grupos orgânicos substituintes. Como esse último nome ele já sugere, já dá assim, uma grande dica do que são as ramificações, elas são estruturas orgânicas, ou seja, estruturas formadas por carbono, que vão substituir um ou até mais átomos de hidrogênio em compostos orgânicos, em cadeias carbônicas. Utilizando esse exemplo que eu já até usei no slide anterior, como vemos, o carbono está ligado a 4 hidrogênios. Então, através da homólise, nós quebramos a ligação entre o carbono e o hidrogênio. Então, para que o carbono continue fazendo 4 ligações, se liga a ele um outro átomo de carbono, mais os seus hidrogênios. Então, essa estrutura aqui toda funcionaria como uma ramificação. Nomenclatura. Como vamos nomear as ramificações? Primeiro, utilizamos o prefixo que indica a quantidade de carbonos. Esse prefixo é o mesmo que a gente utiliza quando vamos nomear as cadeias carbônicas. Então, é o met, et, prop, put, pent. Então, adicionamos a esse prefixo o sufixo il ou ila. Os dois são aceitos, mas o il ele tende a aparecer mais nas questões. Vamos dar uma olhada agora nas principais ramificações, ou seja, as que mais aparecem. Temos o metil. O metil ele apresenta um carbono em sua estrutura, que é apenas um C.
e por isso utilizamos o prefixo met mais il. O etil, ele apresenta 2 carbonos. 2. Por isso utilizamos o prefixo et mais o il. O propil e o isopropil apresentam 3 carbonos. Por isso utilizamos o prefixo prop. Mas, como vocês podem ver, eles não são iguais. A principal diferença é que o propil, como vocês podem ver também, ele é linear, enquanto o isopropil, ele tem 2 extremidades. Então, esse carbono daqui, que é o carbono que se liga à cadeia principal, ele vai ser primário, porque ele só está ligado a este carbono aqui da ramificação. Enquanto no isopropil, o carbono da ramificação, que vai se ligar à cadeia principal, que seria uma sequência de carbonos que estaria aqui, ele é secundário, porque ele está ligado a 2 carbonos da ramificação. Agora temos o butil, sec-butil e o isobutil. Todos têm 4 carbonos, por isso utilizamos o prefixo but. Mas, como vocês podem ver, eles não são iguais. O butil é linear, enquanto o sec-butil, como o nome já indica, a valência livre está no carbono secundário. Onde está a valência livre? Neste carbono daqui, porque é este carbono que irá se ligar ao carbono da cadeia principal. E por que ele é secundário? Porque ele está ligado a 2 carbonos. Já no isobutil, ele continua não sendo linear, que nem o butil, mas o carbono da valência livre, ou seja, o carbono que irá se ligar à cadeia principal, ele é primário, porque ele só está ligado a este carbono daqui, apenas um. Mas então, o segundo carbono da sequência, ele vai se dividir em 2. O terc-butil, ele também é but, então ele também apresenta 4 carbonos, mas, como o nome terc já indica, a valência livre está no carbono terciário, ou seja, a cadeia principal está aqui e este carbono irá se ligar a ela. E este carbono ele está ligado a outros 3 carbonos da ramificação, por isso ele é terciário. Aqui temos as ramificações que apresentam ligações duplas, apresentam insaturações. As mais recorrentes são o benzil e o fenil. Ambas apresentam anéis aromáticos. O que são anéis aromáticos? São sequências, são ciclos de carbono, de 6 carbonos, que apresentam 3 ligações duplas. E elas apresentam essa forma daqui. Só que o benzil, além de um anel aromático, ele também apresenta um carbono ligado a ele. Bom, agora que eu já expliquei a nomenclatura das ramificações, vamos ver o passo a passo para nomear toda a cadeia, ou seja, os hidrocarbonetos ramificados em geral. Primeiro, vamos ver o passo a passo para os alcanos, que são aqueles que não apresentam saturações, ou seja, não apresentam ligações duplas nem triplas, e são lineares, ou seja, não apresentam ciclos. Vamos lá. O primeiro passo é determinar a cadeia principal, ou seja, a maior sequência de átomos de carbono, então escrever seu nome. Vamos ver aqui esse exemplo. Bom, o principal método, na verdade, o método mais prático para determinar a cadeia principal é tentativa e erro mesmo. Então, por exemplo, escolher o lado direito e, sei lá, contar quantos carbonos tem nessa sequência daqui, por exemplo, do lado direito para baixo. Encontramos 7 carbonos. Mas essa não é a maior sequência que pode ser formada. Por quê? Depois disso, eu testei uma outra sequência. Esta daqui vindo da direita para a esquerda. E encontrei 8 carbonos. Por isso, essa vai ser a cadeia principal. E o nome dela vai ser octano. Segundo passo, identificar e nomear cada grupo substituinte, cada ramificação, que é, enfim, nesse caso, o que sobrou. Temos aqui duas ramificações metil, lembrando apenas um carbono,
e uma ramificação etil, dois carbonos. Terceiro passo: numerar a cadeia principal a partir das extremidades mais próximas das ramificações. De novo, qual é o método mais simples? Tentativa e erro. Então, eu poderia começar contando daqui: carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, número 4, número 5. Então, as primeiras ramificações estariam no carbono número 5. Mas, contando pelo lado esquerdo, a primeira ramificação estaria no carbono número 2, ou seja, a extremidade mais próxima das ramificações é a esquerda. Por isso, vamos começar numerando daqui. Bom, agora o quarto passo: nomear. Primeiro, utilizamos o número da posição do radical mais o nome do radical mais o nome da cadeia principal. Mas atenção! Quando houver dois ou mais radicais, que é o caso dessa cadeia daqui, que a gente tem 2 metil e 1 etil, a gente deve colocá-los em ordem alfabética. Ou então, quando houver dois ou mais radicais iguais, que também é o caso dessa cadeia, temos 2 metil, a gente coloca o prefixo di para 2, tri para 3, enfim, etc. Então, vamos ver como essa cadeia vai ficar. Temos as ramificações metil e etil. Etil, por ordem alfabética, vem primeiro. Então, colocamos a posição do etil, que é no carbono número 4, por isso 4 etil. Então, a posição das ramificações metil, que é 2 e 4, então 2,4, dimetil, para indicar que há duas ramificações. Então, o nome da cadeia principal, octano. Vamos agora para uma questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os nomes sistemáticos para os compostos 1, 2 e 3, respectivamente. Vamos lá. A resposta correta é a letra B. Agora vamos ver por quê. Vamos ver primeiro o composto número 1. Qual é o primeiro passo para nomear uma cadeia ramificada? Determinar a cadeia principal. Então vamos lá. Vai ser esta daqui, ou seja, é a que apresenta a maior sequência de carbonos. Segundo passo: identificar e nomear cada ramificação, ou seja, o que sobrou. Temos aqui 3 ramificações metil. Metil só um carbono, porque só tem uma quininha. Cada quina, nessa fórmula de bastão, apresenta um carbono. Terceiro passo: numerar. Numerar a partir da extremidade, ou seja, do lado mais próximo da ramificação, que no caso vai ser o direito. E último passo: nomear. Primeiro, as ramificações e a sua posição. Como temos apenas uma ramificação, a gente não precisa se preocupar com ordem alfabética, porque só tem uma. Então vamos lá, posição 2,5,5 metil. Desculpa, trimetil, porque tem 3. Então, por que 2,55? Porque a gente tem que indicar que há 2 no carbono número 5. Então, o nome da cadeia principal, heptano, porque há 7 carbonos. Composto número 2. Primeiro passo, determinar a cadeia principal, que a maior sequência de carbonos, no caso, vai ser essa daqui. Segundo passo, identificar e nomear as ramificações, que seria, aqui a gente só tem uma ramificação, que é a etil. Etil, 2 quininhas, 2 carbonos. Terceiro passo, numerar. Numerar a partir da extremidade mais próxima desse etil, que vai ser, no caso, eu não comecei a numerar pela esquerda, mas essa cadeia, ela tem 7 carbonos. E o etil, ele está bem no meio, no carbono do meio. Então, não importa muito que lado. A gente poderia começar a numerar dos dois lados, tanto do esquerdo quanto do lado direito, que não faria diferença. Continuaria no carbono número 4. Último passo para nomear é o nome. Então, posição do radical 4,
Etil, et, 2 carbonos, heptano, nome da cadeia principal. Último composto, composto número 3. Vamos identificar a cadeia principal, que é essa daqui, apresenta a maior sequência de carbonos, 7. Segundo passo, identificar e nomear as ramificações. Temos aqui uma etil, 2 quininhas, 2 carbonos, e uma metil, 1 quininha. E agora, vamos numerar, que a numeração correta é a partir do lado esquerdo, porque é o lado mais próximo da ramificação. Se a gente começasse pela direita, a primeira ramificação estaria apenas no carbono número 4. 1, 2, 3, 4. Enquanto, se a gente começa a numerar por aqui, a primeira ramificação estaria no carbono número 3. Por isso, por aqui é o lado certo. E agora vamos escrever o nome. Temos 2 ramificações, então colocamos em ordem alfabética. Etil vem antes. Então fica assim: 4 etil, 3 metil, heptano, que é o nome da cadeia principal. Bom, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, depois vai vir uma parte 2 que vai ensinar a nomear o resto das cadeias: alquenos, alquinos, dienos, enfim.